Bom dia a todos. Nós elevamos o pensamento a Deus em prece de agradecimento por mais esta oportunidade de ocupar a tribuna de divulgação da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Nós cumprimentamos também aos internautas que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, através da Rede Amigo Espírita, da Web Rádio, da Rádio Portal da Cruz, da Web Rádio Cidade de Teófilo Otoni, Web Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, Web Rádio São Francisco de Tobia Barreto, Sergipe. E a todos os demais que nos acompanham nesta manhã chuvosa de domingo em Colatina. Desconstrução de preconceitos pela educação dos sentimentos. Esse é o nosso desafio de hoje. Um tema fascinante, transformador, uma das pesquisas assim que mais me gratificaram em todo esse curto período de estudos. Nós vamos começar estudando sobre os preconceitos em geral. Vamos entrar direto no assunto, porque à medida que ele for se desenvolvendo, nós vamos nos envolvendo nele. Einstein, conhecido de todos, disse que vivemos uma triste época em que é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. E olha que desintegrar um átomo não é uma coisa fácil. O volume de energia necessário é inimaginável aqui para nós. Cornélios Castoriadis, filósofo, professor da Universidade de Altos Estudos Políticos de Paris, escreveu uma obra formidável chamada O Mundo Fragmentado, e tem um capítulo chamado Encruzilhadas do Labirinto, que nós tiramos alguns tópicos muito interessantes. Ele nos diz: no imaginário social, ou seja, na nossa imaginação, os outros quase sempre foram instituídos como inferiores. E diz que atribuir inferioridade ao outro é afirmar a verdade do próprio ego e excluir qualquer outra verdade. Em linhas gerais, ele nos diz que nós não conseguimos olhar para o outro como superior, porque a verdade do outro vai suplantar a nossa. Eu não posso olhar para uma outra pessoa e dizer: ele é melhor pai do que eu, porque senão eu vou ter que entregar o meu filho para ele, porque eu quero o melhor para o meu filho. Então eu estou sempre me considerando superior. Eu não posso olhar como igual, porque eu sou obrigado a tratar com igualdade, e eu ainda não consigo. Então, instituir como inferior é uma necessidade psíquica que eu tenho. E ele diz que o preconceito nasce como um estágio natural de um psiquismo em elaboração, ainda incapaz de constituir-se como si mesmo, sem excluir, desvalorizar ou odiar o outro. O que ele nos diz é uma coisa muito interessante, porque ele coloca o preconceito como uma coisa natural, como um estágio da nossa evolução. É abominável, é inaceitável, mas é inerente à nossa evolução. Todos nós, na escalada, passamos pelo estágio do preconceito, e é isso que ele nos diz, porque nós ainda não temos a capacidade de nos autoafirmar e de nos autodeterminar como filhos de Deus, destinados à perfeição ou semideuses. Um discípulo do Cornélios Castoriadis,
o professor João Galberto de Vasconcelos, que é nosso atual ministro, o secretário de Educação do Espírito Santo, ele é um cientista político. Em uma conversa com ele colocou 3 aspectos dos preconceitos em geral. Ele colocou para nós um preconceito movido pelo interesse econômico, que diz que nós impomos a inferioridade do outro por meio da nossa riqueza, da nossa força, para legitimar a exploração. Tem uma figura que a Nete Guimarães chama de coisificação. Coisificação é considerar o outro como uma coisa. Porque se eu considerar o outro como ser humano igual a mim, eu não vou conseguir subjugá-lo e explorá-lo. Mas eu posso fragmentar a alma de alguém, como eu rasgo uma folha de papel, se eu vê-lo como uma coisa. Essa é a ideia do preconceito pelo interesse econômico. É um preconceito criado, é um preconceito movido pela ambição. Do preconceito por interesse econômico, o tempo vai e a sucessão de gerações vai transformando num preconceito cultural. Porque a partir do momento em que eu considero o outro inferior para explorá-lo, eu vou ensinar isso na minha família, no meio social, na escola, por meio da religião, e vou replicar isso no cotidiano para externar aspectos inferiorizadores do outro. Eu me afirmo diminuindo o outro. Uma palavra que traduz isso nos nossos dias é o chamado bullying, em que eu ofendo o outro como se fosse uma coisa engraçada. Humilho, agrido. E ele nos coloca, o professor João Galberto, que esse preconceito cultural evolui para uma terceira camada, a partir das gerações, que é o preconceito chamado enraizado, em que eu passo a ter crenças íntimas inconscientes, conscientes e subconscientes, que nutrem o ódio e a rejeição do outro. Olha como o preconceito vai evoluindo, vai cristalizando. Eu parto da inferioridade que o outro tem em relação a mim e passo a explorá-lo por interesse econômico. Em seguida, aquilo se torna natural, cultural, cotidiano, imperceptível aos nossos olhos, tal qual beber água. E depois eu enraizo aquilo na minha alma, que passo a odiar, passo a rejeitar. Mais adiante a gente vai compreender melhor quando entrarmos nos preconceitos específicos. Vamos entrar agora no preconceito de raça. E aí, a Lídia me lembrou que na exposição anterior faltou música. Nessa nós vamos trazer música, mas não cantada. Mas extraímos alguns trechos de músicas que falam sobre o preconceito de uma forma tão simples, tão cotidiana, que não percebemos. Tem uma estrofe de uma poesia da Sandra de Sá que diz: você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. E a gente canta isso, é gostoso de ouvir, tem uma melodia, tem um enredo legal, mas não paramos para atentar que ela descreveu o bullying 3 ou 4 décadas atrás, a partir da observação, e expressa isso na linguagem da poesia. Voltamos aqui ao Cornélio Castoriadis, nosso filósofo turco-otomano. Ele é do Império Otomano ainda, ele desencarnou tem uns 20 anos aproximadamente. Ele fala: a fixação racista torna a face visível, a aparência do outro suficiente para inferiorizá-lo, excluí-lo e atribuir-lhe uma essência má. Eu preciso dizer que o outro vem do maligno para poder odiá-lo, para justificar em mim o sentimento ruim
que eu tenho pelo outro, que justifica o sentimento do ódio e o desejo da sua morte social. Esse ódio se enraiza, esse ódio injustificado se enraiza, que eu quero eliminar ele da minha frente. O verdadeiro racismo não se contenta com a conversão forçada, tampouco aceita a renúncia à condição. Na época da constituição do Império Otomano, a partir da tomada de Constantinopla, lá pelo ano de 1500, os muçulmanos impunham aos povos conquistados duas opções: conversão ao islamismo ou morte. Eram essas as opções, e muitos morreram, outros contribuíram para a expansão do islamismo no planeta. Então, é um tipo de preconceito, o preconceito religioso, que admite uma conversão. O preconceito de nacionalidade, por exemplo, certo? Se os franceses não gostam do brasileiro, mas eu resolvo me naturalizar francês, eu passo a conviver com aquele povo naturalmente. Eu vou ser sempre um estrangeiro lá, mas de qualquer maneira a sucessão de gerações faz com que essa conversão forçada ou voluntária seja assimilada no imaginário social e se torne uma coisa comum. Considerar alguém inferior, no verdadeiro racismo, se considera alguém inferior por pertencer a uma coletividade que não escolheu, ou por possuir características permanentes, irrenunciáveis e irreversíveis, como a cor da pele. Simplesmente por ter nascido chinês, eu vou ser sempre chinês. Tem até uma anedota que fala assim: um chinês estava saindo da mansão dele nos Estados Unidos com uma limusine. Quando ele olhou, estava escrito no muro: aqui mora um chinês. Ele olhou aquilo, parou a limusine, desceu, pegou um spray de tinta e escreveu: um chinês rico, e saiu. Quando ele voltou à tarde do trabalho, estava escrito embaixo: mas é chinês. Não importa onde você esteja, aquela característica permanente, irrenunciável e irreversível que adere a nós é o alvo do preconceito. É muito interessante essa obra do Cornelius Castoriadis. Preconceito de raça e reencarnação. Nós pegamos aqui no Livro dos Médiuns uma passagem muito interessante em que nos diz: num país onde impera o preconceito da cor e a escravidão está enraizada nos costumes, a ideia da reencarnação seria repelida por proclamar a possibilidade de o senhor vir a ser escravo e, reciprocamente, o escravo vir a ser senhor. Está na página 474. Aí volta aquele pensamento do filósofo que diz que nós não conseguimos olhar o outro como igual, porque atenta contra o nosso ego. O que é o nosso ego? Nossas construções. O que eu penso de mim, o que eu penso do outro e o que eu penso do mundo. E claro, eu sempre acima do outro e, na maioria das vezes, acima do mundo. Sobre preconceitos de gênero, vamos entrar aqui também em um outro ponto sensível do momento em que vivemos em nossa sociedade, um momento de transformação. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? Será que ele é transviado? Isso eu não sei se ele é. Corta o cabelo dele. Na música e na poesia encontramos o preconceito que nós cantamos alegremente em baile de carnaval. E quando nós dizemos corta o cabelo dele, tira dele aquilo que foge do padrão que eu considero de normalidade. Tira dele o que eu considero inaceitável para o que eu penso de que uma pessoa deve ser. E aí eu, substituindo Deus, dito padrões de comportamento
com os outros, para os outros. E como eu não tenho poder, eu critico através da música, da escrita, da poesia, do cotovelo e de todas as outras formas de manifestação de preconceitos que na verdade são coisas infantis. Porque quando nós entramos em um livro na doutrina espírita, nós temos na Revista Espírita de janeiro de 1866, Kardec escreveu: a diferença entre o homem e a mulher é restrita à matéria e se aniquila com a morte do corpo. 1866, olha o que ele disse: depois de uma série de existências no mesmo sexo, o espírito conserva por muito tempo o caráter de homem ou de mulher que ficou nele impresso. Mudando de sexo, que é uma necessidade evolutiva, conserva os gostos e as inclinações do que acaba de deixar. Assim se explica certas anomalias aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas mulheres. Em 1866 ele já trouxe uma mensagem da espiritualidade que nos esclarece que, como o espírito não tem sexo, ele evolui em um, em outro, dependendo da necessidade evolutiva que ele está presenciando no momento. Na obra Sinal Verde de André Luiz, ele nos diz que ninguém na Terra, em sã consciência, pode traçar a fronteira entre a normalidade e a anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo. Ninguém pode dizer-se normal ou anormal se olhar na profundidade de si mesmo, em termos de questões afetivas. E ele fala mais, que os pregadores da moral rigorista, em assuntos de amor, geralmente caem nas situações que condenam. E nós vemos isso no dia a dia. Nós condenarmos o comportamento alheio por ainda não nos conhecermos o suficiente e depois nós incorrermos naquilo que criticamos e termos que conviver com a autocondenação que não conseguimos fazer por ter condenado o outro e ter fixado uma pena. Frei Beto, um teólogo da atualidade, ele nos diz que o fundamento das relações humanas é o amor. E onde há amor, há Deus. E bota um ponto final nessa discussão. Na obra Ação e Reencarnação, de André Luiz, psicografia Chico Xavier, ele diz que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou ativas do campo mental do ser. Quando a mulher arrasta o homem à devassidão e à delinquência, cria para si terrível alienação mental, a ponto de requisitar-se internação em um corpo masculino para reequilibrar-se. Ele descreve aquele comportamento feminino que, durante encarnações sucessivas, se tornou feminina, tão confiante e tão forte naqueles aspectos que passa a exercer esse poder de feminilidade negativamente sobre o homem. E a partir dessa superioridade pretensa, subjuga e arrasta o homem para a delinquência, para a devassidão, desorganiza ele psiquicamente e se desequilibra. E para voltar ao ponto da linha evolutiva em que se encontrava no momento em que se desorganizou, ela necessita
de reencarnar num corpo masculino, e aí, nesse corpo masculino, ela vai experienciar tudo aquilo que fez o outro passar. Da mesma forma, o espírito marcadamente masculino, que durante muito tempo experiencia as características de um homem, quando ele comete abusos, tiraniza a mulher em nome de sua pretensa superioridade, ele se desorganiza também. O inconsciente dele fica em tal estado de desequilíbrio que ele necessita do renascimento em corpo feminino. E aí, unificando essa ideia do livro Ação e Reação, do André Luiz, com a ideia da Revista Espírita, em que o recém-saído de uma linha evolutiva de um gênero, quando passa para outro, arrasta para si as características anteriores, certo? É notório, é fácil perceber aqueles de nós que está saindo ou que saiu há pouco tempo de uma mudança de polaridade e ainda está se adaptando ao psiquismo alinhado com o gênero que ele está vivenciando no momento. Isso é fácil de ver, fácil de perceber, é objeto de preconceito de gênero, mas é natural. Faz parte da evolução. Todos nós passamos por isso, e principalmente aqueles de nós que se exacerbam na crítica, no direito de julgar e de dizer o que é certo ou o que é errado, principalmente esses. Eles vão passar pela troca de polaridade e vão ter que enfrentar tudo aquilo que impõem aos outros. Então, gente, está claro que não tem razão de ser o preconceito racista, não tem razão de ser o preconceito de gênero, que são os mais marcantes, e que a doutrina espírita explica com muita naturalidade como isso se processa. Vamos trabalhar agora mais um preconceito, que é o preconceito de inteligência. Vamos ver se nós conseguimos identificar essa frase de uma música muito cantada por nós, de um autor que nós respeitamos muito. Meu bem, sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender. Quantos idiotas vivem só, e você vai ficar também sozinha. E eu sei por quê. Sua estupidez não lhe deixa ver. Nós ouvimos e cantamos isso apaixonadamente, diversas vezes, e é um atentado contra a inteligência alheia absurdo. E sem querer, e sem perceber, isso se incorporou no nosso imaginário social, no nosso comportamento, que passamos a ver como coisa natural. E em época de mudança como a que estamos vivendo, isso passou a ser absurdo, isso passou a sair do anonimato e a aparecer na nossa frente como algo inaceitável. Quando conversamos com pessoas de 2, 3 gerações atrás, em que o preconceito não era criticado, era natural, era engraçado, era aceito, era comum, hoje nós estranhamos, porque vemos uma pessoa parada no tempo, que necessita de começar de novo, porque o preconceito se enraizou de tal maneira ao longo das encarnações, que agora ela necessita nascer num ambiente mais ameno, em que o preconceito não seja tão forte, tão pesado e tão determinante. Esse preconceito contra a inteligência, ou preconceito de inteligência, ele na verdade esconde um interesse econômico, identificado por um
psicólogo chamado Howard Gardner. Howard Gardner, ele identificou 9 inteligências diferentes, mapeou 9 inteligências. E ele critica severamente o chamado teste de QI. O teste de QI, na verdade, ele foi elaborado para ressaltar 3 tipos de inteligência: a inteligência lógica matemática, a inteligência linguística verbal e a inteligência espacial visual. Essas 3 inteligências, elas foram destacadas através do teste de avaliação do coeficiente intelectual, e as grades curriculares foram elaboradas nas escolas para desenvolver essas habilidades e torná-los produtivos economicamente. E graças a essas inteligências é que o planeta hoje é ocupado tranquilamente por mais de 7 bilhões de almas. Porque se não houvesse o impulso dessas inteligências para a mudança da superfície do planeta e criar uma logística gigantesca para suportar e atender às necessidades de 7 bilhões de espíritos encarnados, nós teríamos dificuldade. Então, quem tem inteligência lógica matemática, espacial visual ou linguística verbal, tem garantido na sociedade de hoje ou do século passado, até o século passado, o sucesso e a prosperidade. Aí entram as inteligências das atividades secundárias, e Gardner separou 3 também. A inteligência corporal motora, a do bailarino, a do ginasta, a do atleta. A inteligência musical auditiva, a do poeta, a que sabe se comunicar pelas notas musicais, com leveza, concisão. E uma terceira, a inteligência naturalista e ambiental, a inteligência daqueles conectados com a natureza, preocupados com o meio ambiente, observadores da paisagem, das paisagens do planeta, que valorizam tudo. Essas inteligências, elas são objeto do preconceito e da preterição. As inteligências corporal, musical e naturalista foram colocadas em segundo plano. Se dissermos para os pais de 2, 3 gerações atrás: pai, eu vou estudar música, ou vou estudar teatro, a pergunta: você está fumando maconha, meu filho? O que está acontecendo com você? E trabalho? O que é que você pensa em fazer em termos de trabalho? Hoje essa mentalidade está mudando, mas ainda tem muita coisa forte com relação a isso. Então, essas inteligências, que a elas atribuíram as atividades chamadas secundárias, sofrem a preterição, estão sempre em segundo plano, e o preconceito. E depois ele identificou 3 tipos de inteligências chamadas mais avançadas, que é a inteligência interpessoal, a inteligência da liderança, a inteligência que as minhas atitudes, a minha forma de organizar as coisas, minha forma de ver e me direcionar no futuro, atrai seguidores. As pessoas gostam de estar perto de quem tem a inteligência interpessoal, porque se sentem confortáveis, valorizadas e têm certeza que estão sendo guiadas por um caminho seguro. A inteligência intrapessoal, a inteligência do autoconhecimento, que também nos permite exercer múltiplas atividades, é a inteligência daqueles que têm a sintonia entre o cérebro e o coração, em que o raciocínio e a afetividade estão em equilíbrio. Aqueles em que a mente encontra repouso no coração.
Quando a mente não encontra repouso no coração, e aqueles das inteligências chamadas de sucesso, que é lógica matemática, linguística verbal ou espacial visual, dificilmente o coração dá repouso para a mente. E a tendência desse tipo de inteligência é conduzir à loucura. Ou nós nos reposicionamos em termos de preconceito, em termos de valorização das outras e em termos de auto-humanização, ou então nós vamos nos conduzir à loucura, por falta de equilíbrio entre inteligência, raciocínio e afetividade. E uma terceira inteligência hábil a múltiplas atividades é a inteligência existencial transcendental. É aquela inteligência em que nos permite imaginar, conceber e conviver com outras dimensões, com a existência de Deus, com a existência de espíritos. Não só conviver, como interagir com esses meios. Essas três inteligências, interpessoal, intrapessoal e existencial transcendental, elas são objeto no nosso meio, no imaginário social, de admiração por um e de medo por outros. Porque fazem coisas diferentes, fora do normal, tidas como sobrenaturais, mas que nada são além de comportamentos intrínsecos a um determinado grau de evolução. Vistos os três principais tipos de preconceito, nós vamos entrar agora especificamente no Livro dos Espíritos. Vamos começar com inteligência, preconceito de inteligência e reencarnação. Na questão 373 do Livro dos Espíritos, diz que quando a elevação intelectual não está alinhada ao nível moral, ou seja, quando a minha inteligência está lá adiante e minha moralidade está cá embaixo, a minha inteligência pode se tornar um flagelo para mim mesmo e para os outros. E aí, os Espíritos explicam que os seres tidos por desgraçados, cretinos ou idiotas são linguagens da psicologia. Podem ser homens de gênio constrangidos a habitar corpos com disfunções físicas ou orgânicas. Ou seja, eu tenho uma genialidade exacerbada e essa inteligência fez com que eu me tornasse, as minhas atitudes se tornassem um flagelo para mim mesmo. E eu requisitei uma internação em um corpo limitado, em que a minha inteligência e as minhas conquistas ainda estão aqui dentro, mas eu não consigo colocar elas para fora por falta de limitação do aparelho. Não adianta. Eu sou uma televisão de LED, 4K, certo? E me colocaram dentro de um radinho de pilha. Eu não consigo expressar toda a minha potencialidade que existe e está dentro de mim, porque essas potencialidades foram causa da minha ruína e da ruína de muitos. Então, eu preciso me reprogramar, adicionando a minha inteligência avançada e a minha genialidade, o conteúdo moral necessário para mim me conduzir em equilíbrio. Na questão 372 diz isso de uma forma assim formidável. A limitação ao uso das aptidões já conquistadas é o efeito de uma lei de justiça que os faz suportar os sofrimentos que causaram aos outros. Ou seja, tudo aquilo que eu faço ao outro, eu estou atraindo para mim. Em linhas gerais, tudo especificamente quanto aos preconceitos, que nós vamos agora começar a compreender melhor. A desconstrução dos preconceitos está na própria doutrina espírita.
quando o Livro dos Médiuns diz: atacar bruscamente os preconceitos é o melhor meio de não ser ouvido. Bater de frente, eu bloqueio o outro. Eis porque os espíritos apropriam a sua linguagem às pessoas que falam e no sentido da opinião delas, no sentido da opinião do que os espíritos superiores ouvem, para trazer-lhes pouco a pouco a verdade. Isso está na página 470 de O Livro dos Médiuns. Mas vamos tentar colocar isso na prática. Imagine Jesus apresentar-se a nós tal qual ele é. E ele esteve aqui há pouco tempo, nós estávamos lá, com todas as potencialidades dele. Seria constrangimento e humilhação. E ele se submeteu a um longo descenso vibratório para chegar à nossa faixa e conseguir se comunicar conosco. Também fizeram isso outros como Gandhi, Chico Xavier, Irmã Dulce, etc. Todos os luminares, quando eles eram consultados, chegava para Chico: eu estou com um monte de problema, o que é que eu tenho que fazer? O Chico, ele conseguia ver, tal qual os outros espíritos evoluídos, que ele estava rodeado por obsessores, que as dificuldades dele eram causadas pelo próprio comportamento. E o que é que ele dizia? Vai para casa, se fecha no seu quarto, faz uma oração. Ele estava vendo e sabia que ele não iria se livrar facilmente dos obsessores, mas conversava com eles num nível de compreensão que eles aceitassem, que eles pudessem assimilar. Uma senhora humilde uma vez perguntou para o Chico Xavier: Chico, você acha que é verdade esse negócio de reencarnação? E o Chico respondeu: o que é que você acha? Eu acho que isso é fantasia. Pois é, minha irmã, isso é fantasia mesmo. Não batia de frente e deixava que o tempo e a evolução trouxessem a ela o esclarecimento necessário. E algumas encarnações depois ela poderia fazer a mesma pergunta de forma diferente, mas sem violentar a consciência, sem impor ao outro um grau de evolução que o outro ainda não ostentava, respeitando os limites. A desconstrução efetiva está na Gênese, quando diz que a reencarnação, fundada na mesma lei da fraternidade universal, da igualdade de direitos e da liberdade, fará desaparecer por lógica indiscutível os preconceitos de raças e castas. Vamos repetir? A reencarnação, que é fundada na lei de fraternidade, de igualdade de direitos e da liberdade, fará desaparecer os preconceitos de raças e castas. Fará isso por meio da revelação de que o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Olha que coisa interessante, vamos colocar isso na prática. Eu, com o meu psiquismo em construção, ou ainda imaturo espiritual e psiquicamente, certo? Só consigo olhar para o outro considerando-o inferior. E isso é a fonte de todos os preconceitos. A partir do momento em que eu passo a conhecer o mecanismo de reencarnação, eu não vou poder imputar aos outros coisas negativas. Eu não vou poder fragmentar a alma dele com a minha violência, porque, segundo a lei de ação e reação, eu vou ter que suportar aquilo que eu fizer os outros suportarem. Então, se eu tratar alguém com preconceito a partir do conhecimento da reencarnação, eu vou estar me candidatando a estar na posição dele amanhã e passar por aquilo que eu estou fazendo ele suportar.
Então o preconceito se desconstrói exatamente por isso. Eu não vou mais imputar ao outro nada negativo, baseado nas minhas crenças, nos meus conceitos. Não vou fazer o outro sofrer, porque eu vou ter que sofrer aquelas consequências. Eu vou estar atraindo para mim tudo aquilo que eu fizer ao outro, de bom e de ruim. E o Evangelho nos diz que a colheita é obrigatória, nós não temos opção. Então, se eu sei que se eu sou machista, e adquiro a consciência de que corro o risco de nascer mulher, eu não vou mais ofender, nem subjugar, nem maltratar as mulheres. Se eu sou rico, eu não vou humilhar os pobres. Se eu sou chefe, eu corro o risco de nascer subordinado. E em todas as grandes corporações é muito comum alguém reclamar do chefe, não é? Por que que nós reclamamos do chefe? Porque já impusemos ao outro a nossa superioridade, não compreendemos o processo ainda, e agora nós estamos subordinados, talvez àquele que nós humilhamos, que nós subjugamos, enredados numa cadeia corporativa, dependente economicamente da vontade dele, daquele que outrora foi meu subordinado e hoje é meu chefe, sujeito aos caprichos dele, para então compreender que na próxima vez que eu for chefe, eu não vou tratar alguém como eu estou sendo tratado. E assim, o preconceito vai se desconstruindo em todas as camadas sociais, pelo simples conhecimento da reencarnação, do mecanismo de justiça social, de igualdade de direitos e de liberdade que ela prega. Isso está na página 4 de A Gênese. Desconstruídos os preconceitos, pelo menos em noção, a partir do momento em que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que conseguem conceber a reencarnação como uma lei natural, e inclusive aqueles que não acreditam, mas o fato de não acreditarem não vão mudar a natureza das coisas. O fato de eu não acreditar na reencarnação, não vai fazer com que ela deixe de existir. Então, eu tenho que olhar com desconfiança para esse mecanismo, antes de inferiorizar o outro, porque eu vou estar atraindo para mim uma inferiorização futura que talvez eu não consiga suportar, ou que vai me fazer sofrer bastante até eu conseguir me reposicionar perante a vida. Vamos entrar agora na educação dos sentimentos. Nós precisamos mergulhar em alguns conceitos da psicanálise. Vamos pegar isso aqui como exemplo. A pontinha desse laser aqui, ó, quando ele funciona, essa pontinha aqui, nós vamos chamar de consciente, certo? Essa aqui é a consciência. Consciência é aquilo que eu consigo perceber com os meus sentidos físicos: olfação, audição, fala, visão. Os 5 sentidos físicos é a minha parte consciente. O resto do quadro é a minha parte subconsciente. O que é meu subconsciente? O meu passado. Nós vamos mergulhar um pouquinho mais, avançar um pouquinho. Um psiquiatra e psicólogo baiano chamado Jorge Andréa, ele conseguiu desenvolver uma ideia interessante. Eu trouxe graficamente, que fica fácil de compreender, mas infelizmente nós fomos atropelados pela tecnologia, então vamos trabalhar essa ideia. Segundo Jorge Andréa, nós temos um inconsciente puro, um inconsciente passado, um inconsciente atual e um corpo físico. Então, recapitulando: inconsciente puro, passado,
atual e o corpo físico. Então, são camadas psíquicas que nós temos. No inconsciente puro, o Jorge André considera como o centro da vida, o ponto de partida das energias diretivas do espírito para distribuir-se para toda a estrutura do psiquismo. Então, inconsciente puro seria o próprio espírito em si. Através dessa porta, eu assimilo as energias do fluido cósmico universal, as vibrações divinas, e essa porta assimila, armazena essas energias e faz uma distribuição com ordem e distribuição para todas as camadas até o corpo físico. Então, o fluido divino que eu assimilo pelo espírito, pelo inconsciente puro, na linguagem do Jorge André, ele passa para meu inconsciente passado, avança para o meu inconsciente atual e chega ao meu corpo físico. O meu inconsciente passado ele circunda o meu espírito, ele circunda o meu inconsciente puro. É uma camada onde eu armazeno todas as experiências vivenciadas e consolidadas. Quanto mais eu vivencio, maior lastro eu tenho. Ou seja, tudo aquilo que eu já automatizei, que eu não preciso de pensar para fazer, que eu já repeti milhares de vezes em milhares de encarnações, que se tornou intuitivo em mim, fica armazenado no meu inconsciente passado, meu repositório de dons, de aptidões. Essas experiências, elas são absorvidas e incorporadas pelo mecanismo psíquico para formar todos os alicerces que eu consigo demonstrar depois de reflexões. Esse inconsciente puro é que define as minhas necessidades evolutivas quando eu vou reencarnar. O que eu vou precisar nascer? Rico ou pobre, homem ou mulher, grande ou pequeno, feio ou bonito, inteligente ou limitado. É nessa camada de aptidões do inconsciente passado, segundo Jorge André. O inconsciente atual já é uma terceira camada, certo? Essa terceira camada, ela está circundando o inconsciente passado e está antes um pouco do corpo físico. É a zona de confusão. Tudo que ainda não está resolvido fica ali. O que eu já resolvi já está consolidado e guardado no inconsciente passado, já automatizei. O que eu não resolvi está ali. E aí nós conseguimos perceber as confusões que nós nos metemos quando, ao invés de consultar o inconsciente passado, que eu só acesso através de reflexão, parando, pensando, contando até 10, usando o silêncio como ferramenta, ao invés de eu consultar minha zona de equilíbrio, que é o inconsciente passado, eu dou a resposta de bate-pronto, com base no inconsciente presente, no inconsciente atual. E todos os conflitos do psiquismo estão armazenados ali, tudo que ainda não está resolvido. É por isso que nós ainda não conseguimos nos posicionar equilibradamente perante o outro. Tem uma zona do inconsciente que chama-se de sombra. O Carl Gustav Jung, um psiquiatra, psicanalista austríaco, ele fala: os traços da nossa personalidade que não gostamos ou preferimos ignorar se juntam para formar o que se chama de sombra. A zona de sombra é aquilo que nós não gostamos em nós. Não é uma coisa ruim, é uma coisa natural. Nessa zona de sombra estão armazenadas as coisas positivas e negativas que ainda não eclodiram, certo? Eu posso ter
um talento especial para pilotar aviões, mas a minha vaidade, os meus medos, fazem com que eu não me submeta a um treinamento, ou que eu não externe essas aptidões. Eu posso ter um talento para música, mas aí o que eu vou dizer? Eu nunca tive dinheiro para comprar um violão. Aí eu vou numa favela, eu acho uma criança tocando violão com lata de tinta. Porque nele, a zona de sombra já caminhou para a luz. E em mim, eu ainda estou ocultando aquele dom, aquela aptidão, porque eu tenho vergonha de expor e me expor. Jung fala que a zona de sombra se manifesta em dois aspectos, se projeta em dois aspectos. Um que irrita e incomoda, e outro que encanta e apaixona. O que me irrita e me incomoda no outro é o que ainda está mal resolvido em mim. Eu projeto no outro, eu vejo um defeito no outro, mas na verdade esse defeito está aqui dentro. Eu me projeto nele. É como se fosse uma identificação. E o que me encanta e me apaixona no outro é o que me faltam, é o que eu gostaria de ter. Quando eu vejo uma pessoa com uma aptidão especial, poxa, é isso que eu queria para mim, mas eu vejo aquilo tão distante que eu guardo na zona de sombras e fico caminhando no meio social, interagindo com pessoas, me irritando com uns, me encantando com outros, e sendo que o problema está todo dentro de mim ainda, porque eu não me conheço. E nós vamos entrar numa zona de autoconhecimento agora, que é lutar no campo do adversário. A minha ignorância é o meu maior adversário. Me conhecer é lutar no campo desse inimigo, é me enfrentar. Tem uma palestra de um psicólogo chamado Vitor Antenori Rossi, ele é de Taboão da Serra, São Paulo, magistral. O título da palestra é Me Vejo no que Vejo. Ou seja, eu olho para fora, eu olho para o outro e me vejo nele. E começo a fazer um cotejo de qualidades e defeitos que eu critico no outro, mas na verdade a questão está aqui dentro. E a partir dessa ideia tem aquela frase: eu posso mentir para o espelho, mas o espelho jamais vai mentir para mim. A minha imagem refletida vai ser a que eu realmente sou. Mas o que eu projeto de mim, eu posso ser um gato e me olhar no espelho e ver um leão, mas o que vai estar no espelho é o gato. E ao contrário também, eu posso ser violento, eu posso ser rude, e posso me olhar no espelho e ver um anjo ali, porque eu projeto na minha consciência o que eu quero ser e o que eu rejeito em mim, eu projeto no outro. E aí, eu começo a partir dessa ideia de sombra e luz, de coisas que me encantam e de coisas que me irritam. A partir desse conhecimento, eu começo a olhar para o outro e tentar ver o que é que me incomoda. O que é que me incomoda no outro? O defeito físico? A aparência dele, a idade, o status social, o gênero, a cor da pele, a raça, a orientação sexual. Eu só consigo ver essas coisas porque alguma coisa aí em mim ainda não está bem resolvida. Se eu reclamo de alguém que fala muito, por exemplo, toda reunião social, de barzinho, de escola, reunir um grupo de pessoas, tem aquele que domina a fala.
Você fala uma coisa, tive um problema de manhã. Aí, eu também tive um problema bem maior do que o seu. E dá na falar. Certo? Eu estou com uma dor no joelho. Ah, eu tenho artrite, eu já operei o joelho. E vai por aí. Ele sempre coloca a coisa numa dimensão maior do que a do outro para dominar a fala naquele momento. E isso me irrita profundamente. E por que me irrita? Porque quem queria estar falando era eu. Se eu fosse uma pessoa que gostasse de ouvir, eu ia adorar ficar do lado dele. Mas se eu estou morrendo de vontade de falar, e se minhas histórias são muito mais importantes que a dele, e ele não me deixa falar, ele me irrita. E eu saio de perto. E aí, aquele que fala demais fica sozinho, aquele que queria falar também fica sozinho, e ambos dizem, também eu estou rodeado de idiotas, ninguém presta atenção no que eu tenho para dizer. E por aí vai o nosso comportamento, nós vamos vagando nessa zona de desequilíbrio, caminhando para a perfeição. Isso reflete profundamente na forma que eu trato as pessoas que me servem. Eu vi um diálogo entre duas pessoas muito interessante. Uma falou para a outra, você não gosta de animais, você é incapaz de fazer um carinho num gato ou num cachorro. E a outra respondeu, mas eu cumprimento o lixeiro todo dia e você passa direto. Ambos estão precisando de se equilibrar, um de um lado, um do outro. E ambos têm uma coisa que irrita de um lado e encanta do outro. E é isso que nós temos que compreender para nos reeducarmos em termos de sentimento, nos deixarmos transformar pelo conhecimento. Se eu trato o outro com rispidez ou com afeto, eu estou numa zona de extremos. Mas eu posso tratar com indiferença, como se fosse uma coisa, que é pior ainda. Eu estou negando a existência do outro, eu estou atribuindo ao outro uma morte social. Ele está ali para servir tal qual um objeto. Quem dera Deus me permitisse substituí-lo por uma máquina para fazer aquilo, só para não ter que olhar para ele. Porque a simples presença dele me incomoda a minha superioridade. Está se alongando um pouquinho, mas é importante, certo? Na página 126 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que aquele que pensa no mal e nisso se compraz, o trabalho está por fazer-se, certo? Quem pensa no mal e sente prazer nele, quando ele é agredido, quando ele é afrontado, ele entra em competição. Ele se coloca em estado de violência, reage com ódio, se vinga e se vincula ao outro. Porque ele se coloca na condição de sofrer as consequências daquilo que ele fez. Nessa pessoa, o inconsciente atual é gigantesco, ele é o imediatista, e o inconsciente passado é pequeno, ele tem poucas conquistas. Então, a resposta dele está à flor da pele, é uma pessoa melindrosa, fácil de provocar. Bastou olhar para ele, ele está olhando o quê? Não resiste. Temos a segunda natureza evolutiva, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, que é naquele que a ideia do mal acode, mas a repele imediatamente, ou seja, teve uma ideia de prejudicar alguém, mas aí eu recuo, o mal ainda, o trabalho já foi iniciado, ainda tem coisa para fazer, mas já tem algum sinal de evolução. Quando ele recebe a ofensa, ele sofre, se perturba, se desequilibra, depois vai no inconsciente passado, busca as aptidões, se equilibra, perdoa e segue em frente, ele não se vincula, ele não se obriga a reparar aquilo.
Nesse aí, o inconsciente atual está mais ou menos na mesma proporção do inconsciente passado. Ele tem aquela reação de desequilíbrio, porque a agressão entra na zona conflituosa, onde as coisas não estão resolvidas, e depois ela mergulha para o inconsciente passado e eu consigo me equilibrar. E nós temos o terceiro, que é o chamado espírito superior, que nem sequer concebe o mal. Nesse o trabalho já está feito. Nesse, o inconsciente passado é imenso, o inconsciente atual, a zona de conflito é muito pequenininha. Certo? Vamos tentar dar um exemplo do Brasil, que todo mundo vai compreender. 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. Certo? Nós tivemos um imperador por 50 anos e depois, no outro dia, isso aqui virou uma república e passamos a ter um presidente da república. Mas nós não tínhamos nenhuma tradição democrática. Então o Brasil, e ainda até hoje ainda é regido pelo passado. Ainda sofre a influência de 50 anos de império, que é o que ele sabe fazer. As instituições democráticas estão se consolidando e se fortalecendo agora. A mesma coisa somos nós. Quando damos uma guinada brusca, nós ainda somos regidos pelo passado. O inconsciente atual quase que não existe. Nós buscamos no passado as lições que vão nos orientar para o futuro, até que essa camada se eleve. E para finalizar, meus caros, nós partimos do mandamento espírita: fora da caridade não há salvação, e essa é a base da reeducação dos sentimentos. Fora da caridade não há salvação, ou seja, o caminho para reeducar-se é caridade. E caridade, segundo a questão 886, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olhar com bondade, respeitar o limite, saber que nós já estivemos naquela posição, que é onde me irrita, e tratarmos com bondade, ou que estaremos futuramente na posição daquele que me encanta, que temos níveis evolutivos diferentes, certo? E que não se justifica nenhuma forma de preconceito, porque eu estou interligado a Deus, é a Ele que eu presto contas, e é Ele que sabe de mim. O outro é o caminho para Deus. O outro foi colocado na minha frente para me aprender a amar e servir, e não a julgar, criticar, ofender, inferiorizar, fragmentar, que é o que temos feito até aqui. Nós precisamos agora, a partir dessas ideias, a partir do conceito de reencarnação, olhar o outro com igualdade. E para isso, os dois mandamentos básicos da doutrina espírita: amai-vos e instruí-vos. Muito obrigado e desculpem o avançado tempo.